Muito prazer, eu me chamo Raimundo Batista Pessoa e vou contar para vocês um pouco desses 100 longos anos de minha história. Sou filho de Gonçalo Pessoa e Davi Pessoa Cabral. Nasci no dia 24 de maio do ano de 1924, lá no Piauí, num povoado chamado São Pedro. Na minha vida, nada foi fácil. Eu lembro que meu primeiro brinquedo foi uma lâmpada queimada. Eu não entendi o motivo. Foi minha mãe que me deu. Que Deus a tenha. Mas eu me contentava com o que tinha. Como falei ainda há pouco, nada foi fácil. Ainda na infância, fui entregue aos meus padrinhos. E ali fui criado com meus primos. Apesar da nossa relação ser conturbada, foram meus padrinhos que despertaram a minha fé. Eles me levaram ao caminho de Deus. Eu não tinha uma relação muito boa com meus padrinhos. Então, aos 16 anos, eu resolvi sair de casa e arriscar a vida nesse mundão que Deus me deu. Saí sem rumo, mas não para muito longe. Chapadinha, aqui no Maranhão. Lá eu consegui meu primeiro emprego na área de construção civil. Passei 4 anos da minha vida trabalhando nas estradas de São Luís a Teresina. Nesse tempo, eu conheci Alto Alegre do Maranhão, em meados de 1944. Senti que aqui tinha algo diferente. Naquele ano, eu havia votado na oposição. E em janeiro de 1945, me botaram para fora e eu vim parar aqui em Alto Alegre. Chegando aqui, eu fui trabalhar no trecho de Caxuxa a Bacabal. Por falar nisso, ali depois da ponte, tinha uma senhora chamada Caxuxa. Ela tinha uma pensão, então eu fiz amizade com ela e me hospedei por um tempo lá. E assim começou a minha história nessa terra. Aqui era um povoado, com algumas ruas, como a Rua Grande, a Rua do Setúbal, tinha a Rua das Pedrinhas também, e algumas outras saídas. Por falar em saídas, elas eram o caminho das roças. Então eu larguei o trabalho nas estradas e virei lavrador. Por muito tempo trabalhei nas roças para lá e para cá. Nesse tempo eu conheci uma baixinha do sorriso único. Tentem. Ah, Tentem, como você me completou. Hoje não está mais aqui. Está com meu Deus lá no céu. Mas por 66 anos vivemos juntos e construímos uma linda história. Eu trabalhava na roça com meu sogro, até para conquistar o coração de Tentem. E em 1951 a gente se casou. E juntos nós tivemos 12 filhos. 12 amados filhos. E os meus filhos, vou apresentar para vocês agora. A primogênita foi Ozeni. Essa ajudou a cuidar de seus irmãos. O segundo foi Antônio, o meu primeiro filho homem. A terceira foi a Mauri. Essa nunca saiu de perto de seu papai. O quarto foi bombeiro. Infelizmente partiu cedo para os braços de meu Deus. A quinta foi a Júlia, a minha médica fiel. O sexto foi Zé Preto, o meu guerreiro. A sétima foi a Ia. Essa não sabe o que é tristeza. A oitava foi Pierre, a minha querida batalhadora. A nona foi a Maria de Jesus, a minha querida Digé. A 10ª foi Goretinha, a mimosa do papai. Logo veio o Auro, o meu menino. E por último veio a Simone, a minha princesa caçula. Eu falo e repito, nada foi fácil. Eu não tinha muito dinheiro para sustentar essas 12 crias. Eu colhia da roça arroz, feijão, mandioca, milho. Era o que eu tinha para oferecer para eles. No café, muitas vezes era puro, com farinha ou abóbora. No almoço, era arroz e feijão. Carne, só aos domingos. Na janta, as crias pensavam que já era o café. Era cuscuz. Às vezes, Tentem matava um pinto que se criava no quintal. Era o que tinha. Mas meu Deus nunca me desamparou.
Além da roça, eu trabalhei de alfaiate, eu costurava para exportadores. Tentem ficava em casa, cuidando das crias. E à tardinha, ela ia lá para frente do colégio, vender mingau para juntar um trocado para nós. Por falar em colégio, eu escrevi uma carta para os governantes, falando a minha situação. E logo tive retorno positivo. Eu ganhei um emprego para trabalhar de vigia, lá no mercado da cidade. Mas logo me transferiram para o colégio, para eu trabalhar de vigia e zelador lá. Eu sempre lutei pelo que eu acreditava. E essas mãos muito fizeram por este lugar. Parece que o sol está se pondo. Acho que está na hora de voltar para minha casa. Enquanto isso, vou aproveitar e vou contar um pouco mais da minha história para vocês, um pouco do que eu fiz nessa minha caminhada. Eu ajudei a trazer a primeira associação de moradores para cá, onde eu pude ajudar muitos moradores. Eu também ajudei a fundar uma rua, que eu coloquei o nome de São Pedro. Hoje eu tenho um sítio lá. São Pedro, santo predileto do Senhor. Não podia esquecer de onde nasci. Essas mãos ajudaram a levantar a primeira igreja daqui de Alto Alegre. Juntamente com alguns moradores, nomeamos com o nome do meu protetor. Essas pessoas foram muito importantes na minha caminhada. Dona Miraci, Dona Isabel Marques, Dona Tereza Coutinho, Seu Antônio Alcides, entre outros. Juntos, nós iniciamos a caminhada de fé por aqui. A Capela São Pedro fica na Rua do Comércio, antiga Rua Grande. É lá também que fica o primeiro campo de futebol daqui. Essas mãos também ajudaram a fazer, onde hoje é o Estádio Salomão. Já estamos quase chegando em casa, mas eu vou contar para vocês outra de minhas paixões. Uma era Tentem e a outra era música. Eu sempre gostei de cantar e eu lembro que eu tinha vontade de aprender a tocar um instrumento. Eu tinha vontade de tocar violão e instrumento de sopro, mas infelizmente eu não aprendi. Por sinal, eu tenho uma banda fanfarra com o meu nome. E Deus me abençoou com muitas inspirações. Eu escrevi mais de 20 canções em louvores a Ele, com músicas que marcaram a minha vida e a minha caminhada na igreja. Foi uma longa caminhada da roça para cá. E já estamos quase chegando. Estamos aqui na Rua das Pedrinhas. E foi aqui, nessa casa, nessa rua, que eu fiz toda a minha história. Essa casa foi a primeira casa paroquial, onde eu acolhi os padres, as freiras que chegavam para as primeiras rezas. Essa casa tem meu coração. Foi uma longa caminhada e chegou a hora de comemorar meus 100 anos de muita fé e devoção. Na verdade, eu só vim contar essa história. Eu sou um dos 24 netos de 12 filhos. Ainda tenho mais 22 bisnetos e mais 3 tataranetos. O dono da história é esse aqui. E chegou a hora de comemorar os 100 anos de Raimundo Batista Pessoa. E vamos louvar a Deus com essa música que muito marcou a sua vida e a vida de todos nós da igreja. Eu agradeço ao meu Senhor por toda a vida. Eu agradeço pelo novo amanhecer. Eu agradeço pela força recebida, pela comida que sustenta o meu viver. Eu agradeço ao meu Senhor por toda a vida. Eu agradeço pelo novo amanhecer. Eu agradeço pela força recebida, pela comida
vida que sustenta o meu viver.